E aí pessoal, beleza? Bom, hoje a gente tá aqui pra fazer a tier list dos personagens mais poderosos dos games. Vocês pediram, sugeriram essa tier list dos mais poderosos. Se você quer saber quem é o mais poderoso, quem tá no top, quem tá entre nos tops, né? Essa tier list aqui vai ser especificamente pra poder dizer pra vocês, a minha opinião, claro, qual é os personagens mais poderosos dos jogos no momento. Antes de mais nada, esses aqui são os personagens, tá? E lembrando que toda tier list que eu vou estar fazendo aqui, todas são baseadas na minha opinião sobre os personagens que eu conheço, as pesquisas que eu faço, tudo que eu faço, inclusive alguns deles já tem vídeo aqui no canal, o quão poderoso é, a cosmologia, enfim, vídeos de comparação, né? Enfim, tem tudo aqui no canal. Claro que tem uns ou outros ali que não tem, que eu tenho que trazer, mas alguns deles já tem aqui no canal. Dessa vez em 4 camadas. Para quem já acompanhou os 2 últimos vídeos de tier list, a primeira é a personagem mais poderosa da ficção e a segunda tier list é dos personagens dos animes mais poderosos em modo geral, né? E dessa vez eu coloquei 4 categorias, né? A primeira categoria é realidade suprema, que são para os personagens que transcendem a existência e controlam o multiverso inteiro, né? Os multiversos em modo geral inteiro. A segunda camada seria então os deuses cósmicos, que são seres de poder multiversal, capaz de criar e destruir universos e também manipular a realidade em larga escala. Mas claro que com comparação com a primeira camada, eles são inferiores à primeira camada, né? A terceira camada são os titãs eternos. Os titãs eternos são personagens com força devastadora e habilidades que rivalizam com deuses, mas são limitados a um pouco ou outros universos também como comparação. Ou seja, personagens que estão nessa categoria, mesmo que eles sejam poderosos, né? Eles não são comparações para outros personagens que estão acima dessa lista, tá? No topo em si, no escopo geral. Por quê? Aí a gente entra em questão de poder, habilidade, fraqueza, desvantagem, né? Capacidade, cosmologia também, que é muito importante, né? Enfim. E a quarta camada e último, mas não menos importante, Guardiões do Infinito. Aqui são heróis ou vilões, né? De poder incrível que dominam a magia, a ciência e também guerra com suas realidades, mas não transcendem o tempo e o espaço. Então vamos lá começar com o primeiro personagem, é o Ariel Dresmur de Undertale, né? Essa personagem que pouca gente conhece, assim, é um personagem muito nichado na minha opinião, tá? Ela tem alguns feitos bem legais, tá? É uma das personagens mais poderosas dentro do próprio universo de Undertale, sendo capaz de manipular a lei do espaço e tempo e a própria vida e a morte, e sua forma de Ariel Deus lhe confere poderes imensos, incluindo a habilidade de criar e destruir realidade a partir da sua própria vontade. Mas a sua habilidade de manipular a realidade está limitada ao seu próprio universo e também é suscetível a falhas de controle, o que impede também dela ser considerada uma entidade transcendental ou cósmica, né? Ou seja, ela definitivamente é uma força formidável dentro ali do escopo de Undertale, né? Mas seus poderes não estendem além da realidade e suas capacidades também ainda são mais limitadas em comparação com outros personagens. Nessa questão aqui, eu vou colocar ela na segunda categoria, tá? Eu acho que ficaria perfeitamente para ela como um deus cósmico ali, tá? Agora vamos pro Emperior Marind, o próprio Warhammer, né? Esse carinha aqui, ele é um dos personagens, um dos humanos, no caso, mais poderosos de Warhammer. Para quem não acompanha o Warhammer, para quem não conhece, é um universo muito rico, muito vasto, gigantesco. Basicamente, ele é o imperador da humanidade, um dos personagens mais poderosos do próprio universo Warhammer 40.000. Ele é um ser quase divino que possui vasto poder psíquico e manipulação cósmica, capaz de desafiar forças que ameaçam a existência da humanidade e até mesmo a própria destruição do universo, cara. E ele é descrito como sendo um ser transcendental, com uma aura que pode desintegrar qualquer um que se aproxime sem seu consentimento. Embora não seja onipotente em si, onipotente entre aspas, né, porque não existe na ficção, ele ainda assim controla formas imensas de poder e também afetam a própria estrutura do universo. A sua capacidade de criar e manipular a humanidade, além de ser um líder de aprovações cósmica, coloca ele num nível bem grande. Eu colocaria ele facilmente aqui, cara, no Titãs Eternos, tá? Eu acho que ele tem poder ali pra bater de frente com muitos personagens ali nessa categoria. Não acho que teria capacidade, um escopo grande de enfrentar, por exemplo, a Ariel, né, aqui, mas eu acho que essa posição aqui seria o ideal para ele. Agora vamos para o Homeostasis. Eu acho que calma aí. É Homeostasis de Digimon. Se não é assim que se pronuncia, me perdoe, mas eu acho que esse se pronuncia o nome dele ou dela, enfim. Basicamente, tá? É uma entidade cósmica que governa e também regula o equilíbrio do Digimon verso, ou Digiverso, né? A sua função é fundamental
fundamental para poder o funcionamento do Digimundo funcionar, e ela então exerce a sua própria grande influência sobre as leis naturais também cósmicas do universo digital. Embora então essa entidade, o Home, tenha então um controle considerável sobre o mundo digital, ela não é onipotente e ainda assim depende de regras do universo que governa, sendo então vulnerável a intervenções externas que possam então quebrar o equilíbrio. Essa força então é muito bem significativa, tá, dentro do seu próprio Digiverso, mas não coloca ela acima de outros seres cósmicos dessa categoria aqui, tá? Eu acho que ela seria uma categoria, diria eu, na minha opinião, tá? Ficaria aqui na realidade suprema por ela meio que conectar todo a cosmologia inteira do próprio Digiverso, né? Do Digimon verso, o mundo inteiro em si. Eu acho que o escopo dela, a importância dela, a hierarquia dela, seria o ideal ela estar nessa camada aqui. Agora vamos pro Radan. Radan, pra quem não conhece, o Radan, ele é um dos chefes mais complicados de se enfrentar em Elden Ring. Ele é um dos personagens mais poderosos, também fortes de Elden Ring. Embora não tenha um poder cósmico absoluto, ele é uma figura, um semideus, né? Uma força extraordinária, rivalizando então com deuses do universo de Elden Ring. Ele é o governante com uma vasta região e o campeão de uma guerra que afeta todo mundo, sendo capaz de derrotar outras divindades menores com sua força massiva e também controle de magias astronômicas, como a habilidade de controlar os astros. Embora seja muito forte em si, o Radan ainda assim está sujeito a limitações e não é capaz de afetar a realidade de forma transcendental ou cósmica. Ou seja, eu colocaria ele aqui na quarta camada facilmente, tá? Não acho que ele, enfim, chegaria a enfrentar, sei lá, um Marine aqui, saca? Um deus Marine aqui. Não acho que ele teria essa capacidade, não. A Malenia de Elden Ring também, né? Ela é também uma das melhores guerreiras de Elden Ring, do universo em si, né? Com habilidade de regeneração constante e força muito extraordinária, e aqui a torna então uma adversária formidável, e ela é também praticamente imortal, e o seu poder é muito vasto, desafiando também até os maiores deuses do universo de Elden Ring. Inclusive, ela já chegou até a enfrentar o Radan e quase matou ele, tá? A sua habilidade de curar qualquer dano que ela sofra, juntamente com essa capacidade de causar danos enormes, coloca ela também em uma das personagens mais poderosas da própria obra, mas ainda assim é limitada ao seu próprio domínio e sem controle sobre a realidade ou completa, né? O diferencial da Malenia é que ela tem a podridão escarlate, né? Onde ela meio que aflora ali, né? E meio que ela corroe, né? O seu próprio oponente. E se a gente for considerar a DLC de Elden Ring, a Shadow of the Tree, que saiu ano passado, o Radan ganhou um up de poder enorme, a Miquela, se não me engano, e ficou bem roubado, bem poderoso, bem bufado. Eu não acho que ele chegaria, eu não acho que ela conseguiria vencer o Radan nesse novo status de poder do Radan, nessa nova DLC, não. Então eu acho que eu colocaria ele nessa posição aqui. Não acho que ela chegaria a passar para a segunda camada, não, tá? Agora vamos pro Elden Breach de Elden Ring também. Ele é um ser primordial de Elden Ring, uma entidade cósmica que representa a força da própria Erdtree, a fonte de toda a existência do próprio universo do jogo. Esse ser tem o poder de criar e destruir realidades inteiras, cara, com poder relacionado à estrutura fundamental do universo de Elden Ring, influenciando então toda a existência de um modo macrocósmico. Ele se posiciona como uma força cósmica, mas ainda assim ele é vulnerável a heróis com o poder de desafiar divindades que regem o mundo. Ou seja, eu colocaria ele aqui na segunda camada facilmente, tá? Eu não acho que ele ficaria abaixo, também não acho que ele ficaria muito acima, não. Também outra, eu não acho que ele chegaria a passar a Asriel, não, tá? Eu acho que ele ficaria atrás dela. Vamos pro Ashen One, que ele é do Dark Souls 3. E basicamente ele é o protagonista, né? Final ali da obra de Dark Souls 3, né? Possui habilidade e poderes baseados no ciclo da chama e a luta contra as trevas. Como portador da chama, ele pode interferir no ciclo da vida e da morte, mas seu poder está profundamente entrelaçado ao ciclo do fogo e da própria destruição das chamas. Embora ele seja um dos heróis mais poderosos, ele ainda assim segue as regras do próprio universo em si, e não tem controle total sobre a realidade e outras forças cósmicas que regem o mundo. Na minha opinião, eu colocaria ele, eu acho que ele ficaria abaixo, tá? Eu acho que ficaria abaixo na quarta camada, só atrás da Malenia. A Malenia ainda assim tem umas habilidades bem legais, um estilo de combate bem legal, bem intenso. A segunda forma dela também é bem poderosa. Eu não acho, assim, eu acho que, para ser sincero, daria uma briga boa entre a Malenia e o Ashen One. Daria uma briga boa. Precisaria de uma análise bem detalhada para poder ver quem poderia vencer. Mas eu estou a tendência a deixar a Malenia na frente dele pela segunda forma dela, que é a podridão escarlate, tá? Mas enfim, há debate para poder colocar ele aqui na frente dela também facilmente. Agora vamos pro outro, que é o Soul of Cinder de Dark Souls, né? Soul of Cinder é uma versão fundida de todas as chamas dos lords anteriores, representando então o ciclo da luz e escuridão do universo Dark Souls em si. Ele possui o vasto conjunto de
habilidade com base das chamas e a personificação da própria luta contra a escuridão eterna. Embora ele seja muito forte, capaz de controlar o fogo e a chama, a sua natureza limita o ciclo do fogo e a busca pela sua própria percepção do ciclo das chamas e a coloca abaixo de um ser que pode alterar completamente a realidade ou desafiar entidades cósmicas. A gente pode até colocar ele à frente do próprio Ashen, tá? Eu não acho pensar nisso, até mesmo à frente da própria Malenia. Não acho que seria algo difícil a gente pensar nisso, né, pelo conceito dele, mas eu vou também atender a colocar ele à frente só do Ashen, talvez por ele ter um controle maior, até onde a gente sabe, né, porque o Dark Souls 1 ele explora essa questão de ciclo de vida e morte, linha do tempo, né, bem mais do que o Dark Souls 3. O Dark Souls 3 ele termina esse ciclo, deixa algumas coisas vagas, né, algumas tendências que pode acontecer, um novo ciclo pode acontecer. Enfim, eu vou deixar ele à frente do próprio Ashen, mas eu acho que diria que ficaria um empate entre esses dois, ou debatível de quem poderia vencer, tá? Agora vamos pro Hades de Hades. Bom, Hades ele é um personagem também mais poderoso da mitologia grega, representando o deus do próprio mundo dos mortos. Ele possui uma força e controle sobre a morte, reinos infernais e almas também. No contexto do Hades, do jogo em si, ele é um deus que reina sobre os mortos. Na verdade, ele não é o Hades em si, né? Hades é o próprio nome do jogo em si. Mas enfim, ele tem um desafio de subir, sair do submundo, né? Até chegar ao Olimpo ali, enfrentar os Zeus também, né? Com poder sobre o submundo e a capacidade de manipular o destino das almas. Embora não seja um ser muito mega poderoso, né? E tal, no jogo em si, ele meio você vai lutando, adquirindo armas, adquirindo habilidades e subindo na torre, a cosmologia grega naquela ocasião ali, né? E se a gente for analisar bem, a cosmologia grega é muito vasta, o inferno é infinito em tamanho, é muito grande, Hades também é um ser um poderio, um escopo bem grande, há a tendência de que ele poderia destruir o universo também, os Zeus também, que aí já entra outro escopo de poder, o céu também, o próprio Olimpo, também infinito em tamanho, enfim, eu colocaria ele também na terceira camada, à frente do próprio Imperior Marwyn. Eu não acho que ele venceria, claro, aquela coisa, o Hades, para ele poder chegar onde ele tem que chegar, poderio, ele tem que subir a torre, tem que se adaptar às situações, né, no seu auge, ele vai adquirindo armas, poderes, habilidades e tudo mais, né. Fora isso, se pegar ele normalzão, no base e tal, eu acho que ele não vai muito longe não, mas no auge dele, eu acho que ele ficaria perfeitamente aqui, nessa posição aqui, tá. Vamos lá então pro Bowser, tá. Bom, o Bowser, ele tem várias versões de vários jogos do Mario, tá, então é meio que difícil a gente pegar uma versão só pra falar, pronto, essa versão aqui é mais poderosa, porque eu acho que ficaria injusto com outras versões do Bowser, então eu vou considerar o Bowser no modo geral, tá, no modo geral dele. Além dele poder crescer em tamanho planetário, tá, ele pode absorver energia de estrelas e destruir planetas inteiros, e já teve também feitos que colocam ele próximo de nível de deuses cósmicos. Essa derrota recorrente contra o Mario, que surge também como resistência, pondo então limites ao próprio Bowser, dá a ele uma característica que sim pode ser derrotado por outros personagens. Seu poder pode ser temporário, dependendo das transformações que ele vai ter, o que impede também de estar em um nível mais elevado dessa lista. Mas ele tem o seu exército também de muito grande de culpa, enfim, de vários cogumelos, enfim, vários monstros que ele tem em seu exército. Eu colocaria ele aqui também na terceira camada. Não acho que ele seria isso daí tudo não, tá? Mas eu colocaria ele só atrás do próprio Hades, tá? Agora vamos pro Stephen do Minecraft, né? Assim, você vendo ele, você pode perceber que ele pode se parecer algo mais, sim, né? Não é nada demais. Mas o Stephen, ele pode destruir e também reconstruir planetas, criar novas realidades e reescrever a estrutura do universo em blocos. Ele é essencialmente imortal e pode sobreviver a cenários impossíveis com regeneração e também criação infinita de recursos. No entanto, a sua falta de consciência cósmica e habilidades também metafísicas deixam ele vulnerável a contra-entidades, né, que manipulam conceitos também. Ou seja, o próprio Stephen também, vale lembrar, é que para ele ser poderoso também como ele depende também de mods, né? Então mods deixam ele bastante poderoso em si. Eu colocaria ele facilmente aqui na segunda camada, com o mod, né, com tudo ali que ele tende a oferecer, pelo poderio que ele é capaz de fazer, principalmente no modo sobrevivência, tá? Agora vamos pro Sephiroth de Final Fantasy VII. Bom, Sephiroth, a versão, eu acho que tem duas versões mais poderosas dele, né, que é a versão Advent Children e a própria de Cedia. Bom, Sephiroth, ele transcendeu os limites dos humanos e se tornou uma entidade cósmica ao absorver o poder do próprio Life Stream e da própria Black Matéria. Ele foi capaz de manipular a realidade, criar ilusões em escala global e até destruir estrelas supernovas em Odisseia e Final Fantasy número 7, né, remake
fake em si. Seu nível de poder eu coloco acima de seres comuns, mas ele ainda assim pode ser derrotado por guerreiros com resistência à manipulação de realidade e também habilidades de superiores, né, em si. Eu colocaria ele na terceira camada também, só atrás do Hades. Eu não acho que ele teria escopo pra poder vencer o Bowser, não. Acho que o Bowser tem muitos recursos ali que daria muito trabalho, daria uma sova no Sephiroth, daria muito problema pro próprio Sephiroth, tá? Ainda mais que o Bowser tem exércitos poderosos, tem seres que ajudam o Bowser, né, a ser bem poderoso, né, enfim. Bom, então vamos pro Mario, né? Aí, assim como o Bowser, o Mario também tem várias versões, tem vários upos de poder, todos os power-ups possíveis, né? Tem várias versões dele, mas eu também vou considerar versões no modo geral, tá? O Mario chegou a enfrentar e derrotou inimigos cósmicos, incluindo também o próprio Bowser, né, que é um ser cósmico, com suas formas divinas, o Dream Bowser e o Bowser Galaxy Creator. Ele tem então acesso a itens como Superstars, que dá a ele a invulnerabilidade, o Mega Bullroom, que é o tamanho colossal, e o Cosmic Cap, que é a alteração da realidade. A sua força é absoluta, sendo tão capaz de destruir planetas e de lutar contra deuses, mas ainda assim não é um ser nível divino assim, saca? Eu colocaria ele também na terceira camada, só à frente no caso do Bowser, né? O Bowser, coitado, sofre pro Mario sempre, né? Agora vamos pro Raiden de Metal Gear. Eu peguei o Raiden, eu não cheguei a jogar, pra ser bem sincero com vocês, eu não cheguei a jogar essa versão do Metal Gear Rising. Ele é um cyborg, né? Tem uma velocidade sobre-humana, resistência também absurda e pode cortar até mesmo seres robóticos gigantescos com uma espada de alta frequência, né? Ele já chegou a enfrentar e venceu ameaças de nível militar e também cibernético, mas ainda assim é vulnerável a inimigos cósmicos com manipulação da própria realidade. O seu nível então coloca ele acima de guerreiros comuns, mais longe de seres divinos ou então transcendentais. Eu cheguei a ver alguns feats dele, achei interessante, não acho que seria tudo isso, tá? Não acho. Colocaria ele aqui na quarta camada, atrás de todo mundo aqui, tá? Não acho que ele teria escopo para poder vencer essa galera aqui, não. Agora vamos pra Mônica de Doki Doki. Bom, a Mônica ela não é uma personagem tradicional em combate, tem mais seu nível de poder é insano, dentro do próprio contexto ali da sua franquia, né? Ela tem consciência de que está num jogo em si, em quarta parede quebrada, podendo também apagar personagem do código fonte, manipular a interface do próprio usuário em si, e até mesmo reescrever história. Seu poder depende do ambiente do jogo, então vai depender se ela for colocada contra um inimigo físico. Ela poderia ser derrotada se não conseguisse manipular a própria realidade. Porém, contra personagens que dependem da regra do próprio universo em si, a Mônica ela pode apagá-los da própria existência, colocando então uma categoria mais alta. Ou seja, a Mônica ela tem uma certa habilidade de manipulação da própria realidade em alto grau e também manipulação narrativa, e isso dá a ela sim um escopo para poder ficar aqui acima da primeira camada, mas não acho que ela ficaria atrás do próprio Homeostasis de Digimon, não, tá? Acho que ela ficaria aqui nessa posição aqui mesmo. Agora vamos então pro Among Us. Bom, Among Us eu cheguei a ver eu já cheguei a jogar o jogo, né? Mas enfim, o jogo em si não tem lá aquelas coisas feitas em si, demonstração de feitos em si, mas tem alguma galera aí que consegue analisar alguns feitos deles em combate, também em capacidade também, por exemplo, Impostor, no entanto, além dele ser mortal em si, dentro do próprio universo do jogo em si, ele é capaz de eliminar a tripulação inteira com estratégia e também furtividade, mas ainda assim ele é apenas um ser biológico sem habilidades especiais fora do contexto em si, ou seja, personagem que tem um escopo de resistência até maior que ele, vai poder vencer ele ainda mais, né, com mais facilidade. Among Us, além dele ser assim, ele é um universo muito vago, deixando muitos detalhes para a interpretação dos jogadores em si, e na minha opinião, o universo de Among Us, nesse caso, né, o próprio impostor em si, vai muito aí para a interpretação da pessoa do que vai estar acontecendo em si. Eu não acho que ele seja isso daí tudo, eu colocaria ele aqui abaixo de todo mundo aqui, tá? Não acho que ele pega esse nível de poder gigantesco que nem, por exemplo, o Death Battle chegou a fazer uma batalha com ele, eu não lembro com quem foi, acho que foi do outro jogo também, que é tipo o Among Us, né? Mas eu não acho que ele chegaria a isso daí tudo não, tá? Agora vamos pro Ryu de Street Fighter. Bom, aqui o Ryu, estou considerando a versão do Evil Ryu e o Cage, né? O Evil Ryu e a sua forma Cage são manifestações do Satutsu no Hado, no nível máximo, o que concede ao Ryu um poder capaz de rivalizar com Akuma. Ele pode também lutar contra forças sobrenaturais e resistir a ataques energéticos devastadores. Porém, sem acesso a esses estados externos, ele ainda assim é um lutador muito habilidoso, mas inferior a seres de nível cósmico. Ou seja, eu colocaria ele também aqui à frente do Raiden
tá? Na quarta camada, à frente do Raiden, não acho que ele chegaria a enfrentar esses seres de Elden Ring e Dark Souls não, tá? São níveis, escopo bem acima deles. E subindo então aqui, no caso a gente tem o Akuma, né? O Akuma na versão Oni dele, que é uma forma dele em si, que transcende a maioria dos lutadores do Street Fighter, né? Da franquia em si, sendo então capaz de partir ilhas ao meio com um soco e aniquilar inimigos em nível conceitual com o Sugoku Satsu, o Ring Demon, né? Seu poder de destruição é massivo, com a sua filosofia de luta o torna praticamente imparável em combate direto. No entanto, o nível ainda assim dele é limitado a uma escala mais planetária, né? E ele também pode ser derrotado por terceiros com poderes conceituais ou cósmicos. O Akuma também pode ser mais forte que o Ryu, mas vai depender da própria situação. Ou seja, eu coloco ele a quarta camada à frente do próprio Ryu também. Lembrando, vai depender da situação em que o Akuma vai estar, o Ryu também, em si, enfim, o contexto da história, do que ambos vão estar. Bom, agora a gente vai pro Suiokong. Bom, o Suiokong, como saiu o jogo ano passado, né, em agosto, se não me engano, ele é baseado na própria mitologia chinesa, né, Jornada para o Oeste. E o Black Myth Wukong em si, ele é inspirado nessa lenda, né, e possui poderes divinos, regeneração, imortalidade e grande domínio sobre a energia espiritual. Em alguns casos, ele pode manipular a realidade local, alterar seu tamanho e forças a níveis absurdos, e até mesmo enganar deuses menores. Mas ele não é mostrado em um nível máximo das lendas chinesas e pode ser superado por forças cósmicas mais elevadas. Ou seja, no jogo do Black Myth Wukong, ele nem de longe é o Suiokong, né, que a gente lê na mitologia em si. Por isso, eu colocaria ele também aqui na segunda camada só atrás do Shifen, tá? Não acho que ele pega isso daí tudo não no jogo, se a gente for comparar com a mitologia, que é bem mais abrangente. Agora a gente vai pro Doomguy, o famoso Doom. Doom Slayer, né? O matador de demônio, né? Esse praticamente imortal, praticamente não, ele é imortal e possui força sobre-humana absurda, capaz de destruir demônios e titãs infernais facilmente, né? Ele derrotou entidades demoníacas de nível planetário para multiversal, até divinos serem dentro da própria cosmologia de Doom. No entanto, apesar da sua própria resistência e poder destrutivo em si, ele ainda assim é um ser físico e pode ser superado por forças cósmicas superiores. Ou seja, ele é bem poderoso. Eu coloco ele na verdade, né, na segunda camada à frente do próprio Shifen, por ele enfrentar simplesmente Davot, né, que criou o inferno ali, é o deus de tudo ali, né, e tal, um criador, regaçou com o inferno todinho, a destruir, tava abalando o multiverso. Enfim, o Doomguy, ele tem, pra não dizer quase nada, tá? Mas ele tem poucas desvantagens, poucas fraquezas. Seu armamento também, o crisol de arma, né, dele é muito poderoso. Então acho que ele passaria o rodo em todo mundo aqui, até do Suiokong, coitado, tá? Sério, ele é muito quebrado, muito poderoso. Agora vamos pro Gilgamesh. Bom, o Gilgamesh, sim, de Fate, ele tem jogos também, e também é muito quebrado, tá? A questão do próprio Gilgamesh além dele ter o Portão da Babilônia, um arsenal de armas divinas conceituais que pode destruir seres espirituais até entidades imortais. O Tesouro Direto, por exemplo, inclui a Ea, a Sword Rupture, uma espada que pode rasgar a própria realidade e destruir universos, e seu ego, que é o principal, né, e a sua arrogância também, são fraquezas dele, que pode ser derrotado por seres mais rápidos ou então estratégicos. Ou seja, ele é bem quebrado. Eu já cheguei a falar ele sobre os personagens mais poderosos dos animes também. Tem counter, tem muito hacks, enfim, é muito poderoso. Também colocaria ele na segunda camada à frente do próprio Doomguy também. Claro, se a gente for considerar a arrogância, o ego do Gilgamesh, né, enfim, eu acho que isso daí seria um problema para ele contra o Doom. Eu acho que o Doomguy poderia utilizar isso ao seu favor e vencer o Gilgamesh, né? Mas como eu falei, o Gilgamesh, se a gente não considerar isso, tá? Se a gente for ali, ó, Vera, vamos lutar. Eu acho que o Gilgamesh tem mais escopo do que o próprio Doomguy, tá? Agora vamos pro Dark Khan de Mortal Kombat contra DC Universo. Então, Dark Khan, ele é uma fusão do Darkseid com Shao Kahn, dois dos vilões mais poderosos dos seus universos em si. Ele cria uma fusão caótica entre o universo DC e Mortal Kombat, ameaçando então destruir ambas as realidades. A sua resistência e poder são absurdos, sendo quase imune a ataques convencionais. No entanto, ele ainda assim pode ser derrotado por personagens que superam a sua própria influência cósmica. Dark Khan é a fusão desses dois seres, Darkseid e o Shao Kahn, e era uma ameaça em potencial ao multiverso de Injustice, pois sua influência chegou a própria até a rocha da eternidade, né, que existe no centro do próprio multiverso DC. Ou seja, Dark Khan, sim,
Se a gente for analisar agora, colocar o universo DC como comparação, eu diria que ele seria uma ameaça à esfera dos deuses da DC. E falando agora cosmologicamente, sim, ele estaria na segunda camada à frente do próprio Gilgamesh e daria um belo estrago aí, tá? A fusão desses dois aí daria um belo de estrago. E por que eu falo isso? É a questão da cosmologia, né? Cosmologia é muito importante você analisar um personagem. E por isso que eu, inclusive, recomendo vocês, se vocês quiserem aprender mais sobre a cosmologia, analisar personagens, conceitos, poderes, habilidades em si, como, né, saber quem vai vencer o outro personagem, né? Qual a cosmologia maior, como analisar tudo, indico a vocês a conhecerem o e-book da Anatomia de Batalha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado para vocês estarem conferindo, né, para vocês aumentarem, aprenderem mais, né, sobre como eu faço as minhas análises, como eu penso e tudo mais sobre os personagens. Então vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, tá? Então eu vou colocar ele aqui nessa posição aqui, tá? Agora a gente vai pro Liu Kang, Deus de Fogo, no caso Mortal Kombat 1 e o Mortal Kombat 11, né? Após ele absorver os poderes do Raiden, né, o Liu Kang se tornou Deus do Fogo e assumiu o próprio manto protetor do tempo. Ele é capaz de manipular o tempo e remodelar o próprio universo, além de possuir a força e resistência divina. Seu poder coloca ele no topo da hierarquia do Mortal Kombat, mas ainda assim pode ser superado por forças cósmicas superiores. O Liu Kang em si, na sua forma mais básica, tá? Ele é consideravelmente retratado como superior ao Shao Kahn, capaz de derrotá-lo em combate. Chegou a enfrentar também vencer seres com poder de multiversos universos do tamanho infinito, bem como também o Raiden em várias linhas do tempo. E o Liu Kang, assim como o próprio outros personagens que derrotaram a Crônica nos desafios da própria torre, é mostrado quebrando a ampulheta com um único soco, porque essa estrutura mantém todas as realidades infinitas unidas. A ampulheta, para quem não sabe, tá? E os titãs também controlam todas as realidades e lendo o tempo existente, mostrando o nível de poder que transcende o multiverso. Ou seja, Liu Kang possui força física suficiente para destruir uma estrutura multiversal como o Titã do Fogo. E o Liu Kang também atinge um nível ainda mais elevado, sendo capaz de crescer ao tamanho do Galactus, por exemplo, como comparação, e manipular conceitos fundamentais da realidade. Os titãs em Mortal Kombat também representam as próprias leis do universo, como espaço e tempo e também realidade, estando acima dos deuses anciões. E no final da torre do Shang Tsung, por exemplo, revela os titãs que incorporam elementos cósmicos, como então estrelas de galáxias, enquanto então o final da torre de Scorpion sugere que a Crônica é a mais poderosa entre eles. Eu colocaria ele aqui na segunda camada, tá? Só atrás do Son Wukong. Eu acho que seria uma posição legal para ele aqui, tá? Agora vamos pro Dr. Eggman de Sonic. Bom, o Eggman também tem várias versões, tem vários grupos de poder, mas eu vou considerar ele, no modo geral, também com as suas máquinas avançadas, tá? O Eggman, no seu estado normal, ele não é um ser fisicamente poderoso, tá? Mas sua inteligência, que é o principal, e também tecnologia, tornam ele uma ameaça global. Com acesso a armas como a Death Egg, os poderes das Esmeraldas do Caos, ele também pode desafiar a própria realidade. No entanto, sem essas máquinas, ele é apenas um humano muito inteligente. Ele sim tem sua vontade de criar guerreiros, né? Seu arsenal, seus guerreiros, o seu exército em si de armas, de robôs, né? Em si, até clones do Sonic, que dá a ele a capacidade bem grande, tá? Mas eu não acho que ele pegaria um nível bem grande, não. Colocaria ele aqui na terceira camada, atrás do Bowser, tá? Eu acho que o Bowser teria mais escopo, capacidade para poder vencer o Eggman nesse quesito aqui. E claro, vamos falar então do Sonic. Bom, Sonic também vou considerar ele em modo geral, tá? Mas claro, em modo geral não, no caso só o jogo, né? Os jogos em si, na sua versão base e também Super Sonic. Base dele em si é muito rápido, podendo reagir a ataques de velocidade da luz, e também com a Esmeralda do Caos, ele se transforma em Super Sonic, se tornando invulnerável e podendo também voar no espaço. Em algumas histórias, Sonic tem feitos que podem ser classificados como nível universal, mas ainda assim pode ser superado por entidades cósmicas. E eu colocaria ele também aqui na terceira camada, à frente do próprio do Mario em si, tá? Eu acho que o Sonic tem muito mais poder do que o Mario. E agora vamos para Bayonetta. A Bayonetta também no seu pleno poder, tá? A Bayonetta é uma Umbra, né? Uma bruxa Umbra, com habilidades que desafiam a lógica da realidade. Seu domínio sobre o tempo, magia e invocação de entidades divinas colocam ela em um nível superior à maioria dos personagens da própria lista. A Bayonetta 3, por exemplo, ela demonstra feitos multiversais viajando entre realidades, enfrentando também entidades cósmicas. Apesar dela ser muito poderosa, ainda assim pode ser derrotada dentro da sua própria cosmologia. Ela tem algumas desvantagens ali, né, e tal, que pode ser derrotada. Eu colocaria ela, o escopo dela, tá? Também na terceira camada aqui. Acho que ela tem uma terceira camada. Eu acho que até pode ser debatível dela chegar na segunda camada, por enfrentar divindades gigantescas, poderosas também, que estariam nessa segunda posição, na segunda categoria
teoria aqui. Pra ser bem sincero, eu acho que eu vou até mudar isso aqui, cara. Eu vou mudar. Eu acho que seria o justo, né? Não, eu acho que eu vou deixar ela aqui nessa posição aqui mesmo. Agora vamos pro Alucard, tá? Alucard também de Castlevania, é bem poderoso, ele é o filho do Drácula. Alucard tem a própria imortalidade, regeneração, teletransporte, super força e também habilidades sobrenaturais. Sua habilidade de manipulação e também escuridão tornam ele um dos seres mais fortes de Castlevania. No entanto, ainda assim, ele é vulnerável a poderes superiores. Também pode ser derrotado por seres que transcendem sua própria cosmologia. Há algumas histórias, né, ocasiões ali que ele supera o Drácula, tá? Mas é algo muito específico. Ele também é um personagem muito quebrado, tem hacks também bem chatinho de se lidar, tá? E eu acho que ele pegaria ali também a terceira camada à frente do Mario. Acho que ele é bem quebrado, tá? Ele e o seu pai, o Drácula, que tá logo aqui embaixo. O Drácula, eu acho que, na minha opinião, ele é mais quebrado do que o seu filho. O Drácula, além dele ser o vampiro mais poderoso da ficção, possui imortalidade, regeneração, enfim, controle sobre as forças sombrias em si. Em algumas versões, como Lord of Shadow, ele tem o poder suficiente para poder ameaçar a realidade e afetar forças divinas. É um ser capaz de retornar à vida diversas vezes, reforçando o status como uma presença multiversal, porém ainda ser limitado ao seu próprio universo também. Pode ser derrotado por humanos com poder suficiente que o podem manter abaixo da classe realidade suprema. Ou seja, ele tem sim capacidade, escopo para poder estar acima, mas não acho que ele ficaria tanto acima não. Ficaria à frente da própria Elden Beast. Inclusive, para ser justo aqui, tá? Eu acho que seria o justo colocar a Bayonetta aqui na segunda camada, tá? O Sonic também teria capacidade para ficar aqui na segunda camada. Eu não acho que ele tenha essa inconsistência nos jogos todos. Eu acho que nos jogos ele tem um nível mais abaixo em comparação com essas entidades aqui. Vou deixar o Sonic aqui na terceira camada, tá? O Alucard vou deixar aqui nessa terceira camada também. O Drácula atrás da Bayonetta. A Bayonetta eu acho que ela tem um escopo maior que o Drácula, e o Drácula teria capacidade talvez de enfrentar o Del Bicho pelo seu hack, sua capacidade, enfim. Agora vamos pro Odin de God of War Ragnarok. Bom, Odin, além de ser o governante de Asgard em si, um dos seres mais poderosos da mitologia nórdica, dentro do próprio universo de God of War, possui um conhecimento mágico, manipulação do destino e habilidade e prever de eventos futuros, né, em si. Seu domínio sobre a magia, a capacidade também de enganar até mesmo deuses que colocam acima da maioria dos personagens do seu próprio universo. Mas ainda assim, ele não ultrapassa o seu próprio limite da própria cosmologia de God of War em si, que impede também a atingir um nível mais metafísico. Ou seja, eu coloco ele também na segunda posição, atrás aqui da Elden Beast. Acho que a Elden Beast tem, assim, a cosmologia de Elden Ring, por ser algo mais, eu não vou dizer horror cósmico, mas muito mais explorado cosmologicamente. Eu acho que estaria acima do Odin. O Odin tem alguma capacidade cosmológica ali bem interessante. Eu diria que ele sim poderia vencer a Elden Beast, tá? Eu acho que não é impossível. Eu acho que ele teria escopo sim para poder vencer a Elden Beast, sim. Comenta aqui o que vocês acham. Ele venceria a Elden Beast ou não? Agora a gente vai pro Zeus de God of War também. Bom, Zeus, assim como o Odin também é bem poderoso, né? Um dos seres mais poderosos da franquia de God of War, sendo então líder dos deuses do Olimpo e possuindo também vasto controle sobre o raio, vida e a morte também. Ele mostrou feitos como criar e destruir mundos dentro da própria cosmologia grega de God of War, manipular raio de energia em níveis que superam facilmente a compreensão humana. Ele possui também a imortalidade e um nível de resistência colossal. No entanto, o Zeus ainda assim está vinculado a leis do universo de God of War, e seu domínio não se estende além do Olimpo. Há uma discussão se o Zeus seria superior ao Odin. Eu, Thiago, sinceramente, eu coloco o Zeus, pelo que a gente viu, a luta do Kratos em God of War 3, 2 e 3, né? Que o 3 é a continuação. O que aconteceu com Kratos, o escopo, a destruição, a larga escala, as capacidades dos dois, né? Do Zeus, principalmente aqui, foi muito mais visível por feitos assim do que o Odin. O Odin, ele lutou com o Odin ali e tal, mas quem matou o Odin mesmo foi o Atreus ali, com a Freya e tal. Assim, a luta com o Odin não tem essa questão, sabe? Você não passa, pelo menos pra mim, não passou a mesma vibe, sensação de destruição, imponência que o Zeus tem. Eu colocaria o Zeus também aqui à frente do Odin, tá? Eu acho que a cosmologia grega tem um escopo muito maior do que a nórdica. Pra mim foi mais abordada do que a mitologia nórdica em si, né? Agora, Kratos. Bom, Kratos, além de derrotar deuses também, titãs e seres primordiais em múltiplas mitologias, possui força de destruir montanhas, quebrar a própria realidade, resistir a ataques divinos de Zeus, por exemplo, e outros deuses também. Mas, ainda assim, mesmo muito poderoso,
Kratos ainda assim é limitado à sua cosmologia e pode ser ferido ou morto por ser de poder equivalente. Ah, mas Thiago, ele tem imortalidade. Sim, tem imortalidade. Mas se você, por exemplo, colocar ele contra um personagem que tem um poder conceitualmente maior do que o Kratos, poder negar a imortalidade, poder retirar a falta de cura dele, enfim, retirar o que faz o Kratos ser poderoso do jeito que ele vai perder. Assim, pra ser coerente, tá? Eu colocaria o Kratos aqui à frente do Zeus e do Odin. Por quê? Kratos derrotou os Zeus, e pra mal e pra bem, ele derrotou também o Odin. Kratos também teria capacidades para poder vencer a Elder Beast também. Com o próprio Drácula, acho meio complicado. Como eu falei, Drácula tem muitos hacks, tem muitos fatores que dificultariam o Kratos de vencer. É possível o Kratos vencer? Sim, é possível, mas não acho que seria essa baba toda não. A Bayonetta já acho bem complicado pro Kratos vencer. Na minha visão, a Bayonetta enfrentou seres muito maiores, poderosos do que o próprio Kratos. Eu acho que essa posição ficaria aqui perfeitamente o Kratos aqui nesse local. Assim, comenta aqui embaixo se você está achando injusto o Sonic está aqui embaixo nessa camada inferior. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que eu devo colocar ele acima ou não? Comenta aqui. Agora vamos pro Kazuya Mishima de Tekken, né? Ou então Devil Kazuya. Além da sua forma de Devil, tem habilidade semelhante ao Jin Kazama, demonstrando também feitos muito legais, tá? Pro padrão de Tekken ali, resistência e força também maiores em algumas ocasiões. A sua luta também contra o próprio Akuma em Tekken 7, um crossover ali, né? Sugere que ele tem resistência a ataques que pode destruir ilhas, mas não atinge nível cósmico. Com o Jin, seu poder ainda assim está dentro da sua própria lei da física do universo de Tekken, tornando então um guerreiro supremo, mas não de entidade divina. Inclusive no Tekken 8, o Jin e o próprio Kazuya, eles se enfrentam, né? Ambos seus auges ali, transformações bem poderosos. Tem um escopo bem legal, é bem no estilo Dragon Ball, um pouco mais baixo, e eu acho que ele ficaria aqui na quarta camada facilmente, tá? Só à frente do Akuma. Não acho que ele passaria de nenhum ser de Elden Ring e Dark Souls aqui não, tá? E o próprio Jin Kazama, também com seu Devil Jin, além de possuir também a velocidade, também capacidade também de disparar raios, né? Assim como o próprio Kazuya, poder suficiente para rivalizar a quantidade de demoníacos também está muito longe de ameaçar a estrutura da própria realidade. E para ser justo também, eu colocaria o próprio Jin Kazama atrás do próprio Kazuya também, tá? Agora vamos para ele, o Kirby. Bom, Kirby ele pode derrotar entidades cósmicas que ameaçam o universo e pode consumir seres com poderes divinos. Seu poder inclui então absorção de habilidades, sobrevivência no vácuo do espaço em si, resistência a ataques dimensionais, enfrentou e venceu inimigos como então Malork Souls, o Void Termina e também a Galacta Knight, que possuem feitos universais para multiversais. Kirby também demonstrou feitos também impressionantes como então a força e resistência como Party Planet Popstar ao meio, um planeta gigante de grande porte. Pode também desviar um meteoro capaz de destruir o mundo em si. Mesmo estando a 9.099 anos-luz de distância, atravessando também vários planetas no processo, Kirby também é frequentemente descrito como tendo um poder infinito e também derrotou Magolor enquanto ele estava usando a Coroa Mestra, que é um artefato repetidamente afirmado possui poder ilimitado e poder infinito. Ou seja, o Kirby, sim, eu acho que ele é um dos personagens mais roubados, mais poderosos dos jogos, tá? Não acho nem absurdo falar isso. Estaria tendencioso colocar ele aqui, ó, à frente de todo mundo aqui, tá? Pra ser bem sincero com vocês, eu acho que o Kirby venceria até a própria Bayonetta em si, tá? Eu acho que ele teria escopo pra poder vencer ela. O poder que ele tem, a capacidade que ele tem de sugar, comer todo mundo lá, acho que ele tem essa capacidade. Então eu vou ser bem audacioso aqui e colocar ele acima da Bayonetta, acima de todo mundo aqui, tá? Porque o Kirby, além dele ser fofinho, tem um poder gigantesco, tem uma capacidade gigantesca também. Eu acho que ele ficaria assim perfeitamente aqui, tá? Comenta o que você acha. Vamos então pro Caçador de Bloodborne. Bom, ele é um caçador, óbvio, né? Um dos mais resistentes à série de Bloodborne, sendo então capaz de derrotar grandes seres. Caçador então seria nós, basicamente, né? Dependendo da escolha do próprio jogador, pode até substituir a Moon Presence e assumir um papel mais cósmico na própria história. No entanto, seu poder ainda assim está limitado às regras do mundo do Bloodborne, colocando também em um nível universal ao máximo. O caçador ele tem um potencial enorme, incrível, mas vai depender do jogador
que ele vai escolher, o que ele vai querer ser, tomar próprias decisões. Dependendo da própria escolha, eu vou colocar ele aqui na terceira camada, atrás de todo mundo. Ah, mas ele poderia estar acima? Sim, poderia. Mas como eu falei, vai depender do contexto, então acho que seria justo ele estar aqui. Tem um potencial para subir também. O próximo aqui é o Moon Presence. O próximo aqui é o Night de Bloodborne também. Ele é o próprio conceito do pesadelo dentro do Bloodborne em si, sendo então uma fonte de horrores cósmicos e também entidades além da compreensão humana. Ele se encaixa, cara, na metafísica do jogo, onde estão grandes seres não podem ser completamente compreendidos, existindo também além da percepção humana. Ou seja, para quem acompanha, para quem já viu Lovecraft, né? Inclusive tem vídeo de cosmologia aqui do canal de Lovecraft, sabe que Bloodborne também segue essa linha também, possui influência sobre o tempo, espaço e realidade dentro da cosmologia do jogo em si, sendo então uma manifestação do próprio horror primordial. Como então entidade que transcende a compreensão pode ser interpretado por um ser além da estrutura da realidade convencional, colocando então no topo da escala de poder. Ou seja, eu colocaria ele também na primeira camada, tá? Só atrás daqui da Mônica também, facilmente. Como falei, tem o conceito de Lovecraft, tem muito poderoso, tá? Mas escala cósmica é bem acima de todo mundo aqui. Inclusive, o próximo também é de Bloodborne, o Moon Presence, um dos seres também mais importantes de Bloodborne, capaz de manipular e também influenciar o ciclo do sonho e também pesadelos. Criou e também controla o sonho do caçador, uma dimensão separada que transcende a realidade normal, consegue aprisionar indivíduos em loops temporais, além de distorcer as percepções e livre-arbítrio, né? Seu poder e a natureza também fazem dela uma entidade cósmica superior, mas ainda assim abaixo de algo como The Night, né? Que representa um conceito absoluto. Vou colocar também na primeira camada, abaixo do próprio Night, né? Em si. Agora vamos para a Crônica também de Mortal Kombat. A Crônica ela é a guardiã do tempo e pode manipular completamente a linha temporal, apagando também e reescrevendo a existência de seres inteiros. Tem a capacidade de redefinir o universo de Mortal Kombat quantas vezes ela quiser, ajustando também o evento à sua vontade. Além dessa manipulação do tempo, que coloca ela um nível universal para mais, com potencial para alcançar níveis multiversais, ela ainda assim é vulnerável a personagens que superam dentro da sua própria cosmologia. Ela sim está num escopo bem grande de poder, bem alto de poder, mas eu colocaria ela abaixo do Liu Kang. Como falei, o Liu Kang na própria obra já chegou a fazer feitos equiparáveis a ela, até em certo ponto também superior a ela. Inclusive chegou a derrotar ela, né? Então seria plausível colocar ele à frente dela. Vamos então para a Giratina. A Giratina que ela governa o mundo distorcido do espaço e tempo Pokémon, tá? Pokémon. Espaço e tempo alternativo que desafia toda a lei da física em si. Como então uma entidade que representa a antítese da criação, ela é o equilíbrio entre o Dialga e a Palkia, tendo então potencial de destruir a realidade, a sua dimensão reflexo invertido da própria existência normal, onde as leis da física não se aplicam. A Giratina é um ser de nível universal para multiversal também. Essa Giratina é subordinada ao sistema cósmico do próprio Arceus, impedindo que ela esteja num nível mais alto dessa lista aqui também. E eu colocaria ela, cara, aqui na segunda camada, à frente do próprio Dark Khan de Mortal Kombat e DC, por justamente estar ali ligado ao próprio Arceus, né? Que o Arceus em si é um caso onipotente ali do Pokémon em si, também está à frente de todo mundo aqui também. Então eu colocaria ele aqui, a Giratina aqui à frente de todo mundo. E seguindo, temos também no caso, são 2 em 1, tá? É o Dialga e a Palkia, que são esses dois aqui, tá? Para resumir, tá? Também a Dialga é o governante do tempo, enquanto Palkia controla o espaço, ambos sendo então fundamentais à existência do multiverso de Pokémon. São responsáveis pela estrutura básica da realidade e sem eles o universo de Pokémon iria se colapsar. Os feitos incluem então manipular livremente o tempo e o espaço em escala universal para multiversal. Foram demonstrados capazes de lutar contra o Arceus, o criador do universo de Pokémon, que sugere que estão entre os seres mais poderosos da franquia e também são claramente um nível multiversal, mas não ultrapassam uma barreira da realidade suprema. Já também ainda são subordinados à existência do próprio Arceus. Ou seja, eu também coloco eles também aqui na segunda camada. Como comparação, eu acho que os três ficariam equiparados. A própria Giratina em si, como serve de equilíbrio entre os dois, eu acho que os três ficariam um empate ali, tá? Equiparados ali. Agora aqui também temos 2 em 1 também, no caso é o Anu, que é esse aqui, e o Padomei, que é esse aqui de Elder Scrolls também, que também são de jogos, né? Ambos, tá, o Anu e o Padomei, são conceitos primordiais do universo de Elder Scrolls, representando também a dualidade entre ordem e caos. Eles não são meros deuses, mas sim os princípios fundamentais da existência. O Anu, ele é a personificação da estabilidade e do próprio absoluto,
enquanto Padomei representa a mudança, a própria destruição também. São seres que transcendem todas as divindades e realidades dentro da própria cosmologia, sendo então equivalente a entidades onipotentes da sua própria mitologia também. Anu e Padomei são acima de multiversais, pois abrangem e também moldam todas as realidades dentro da própria cosmologia também. E claro, eu coloco eles aqui no topo, à frente da garota Digimon aqui também, tá? E o Padomei aqui também, logo atrás do Anu, estão aqui nessa posição. Virgil de Devil May Cry. O Virgil, assim como o Dante também, eu vou falar sobre os dois em um só, tá? Porque os dois são, não vou dizer equiparados a poder, porque pra mim, na minha opinião, o Dante é superior ao Virgil. Ambos são híbridos de humano e demônios, descendentes de Sparda, um dos seres mais poderosos do universo de Devil May Cry, também que eu poderia ter colocado ele aqui também, mas não coloquei. Ambos possuem feitos absurdos, como derrotar mundos, um ser que transcende o conceito de tempo e espaço dentro do próprio universo de Devil May Cry. Dante chega a resistir a ataques que destruiriam dimensões inteiras e pode também lutar contra demônios que manipulam conceitos de realidade. Virgil, por outro lado, com sua espada de Yamato, pode cortar dimensões e abrir portais entre mundos, além de ser um lutador muito habilidoso. Apesar do seu próprio nível de poder gigantesco, eles ainda assim estão limitados ao próprio universo de Devil May Cry e não alcançam o nível mais divinos, né? E claro que também eles têm a Light Novel também, que complementa ainda mais os seus poderes. Pra ser bem sincero, eu colocaria eles na terceira camada, tá? Mas, considerando também a Light Novel também, que também é canônica, tá? Faz parte do jogo também, colocaria aqui à frente da Bayonetta, Virgil e também nosso querido Dante, que inclusive tem a Sin Dev Trigger também, né? Seu potencial total. Então ficaria aqui nessa posição também, por enfrentar seres também universais, para multiversais também, tá? Bom, agora vamos pro Galen e Darkon, que é de Super Smash Bros Ultimate. Galen e Darkon também, que são 2 em 1, que eu vou falar aqui também, representam forças opostas que governam o multiverso de Super Smash Bros, sendo também a personificação da luz e das trevas, respectivamente. Galen, ele foi capaz de obliterar e também reiniciar toda a realidade do jogo, reduzindo também os personagens e a espíritos e controlando tudo. Darkon, por outro lado, representa a própria antítese de Galen, tentando submergir tudo na escuridão. Ambos estão numa escala de poder multiversal também, mas são vulneráveis, como estão vistos quando os heróis conseguem combatê-los. São bem poderosos, tá? Eu colocaria eles também aqui na segunda posição, à frente dos Pokémons aqui também, né? A entidade Pokémons aqui também. Inclusive, o próximo aqui também é o Mastermind e Crazy Hand, Smash Bros também. O Master Hand representa a força criadora do universo de Smash Bros, enquanto o Crazy Hand representa a força destrutiva e caótica. Eles são considerados deuses do jogo, pois sua existência está diretamente ligada à estrutura da realidade do universo de Smash. Podem ser derrotados por personagens jogáveis, sugerindo que, apesar de ser poderosos, não são entidades supremas como Galen ou Tabu. Master Hand em Super Smash, ele é retratado como elo entre o universo do jogo e o mundo real, incorporando também toda a criação e transcendendo o multiverso de Smash. Ele percebe a cosmologia de Smash Bros como ficção e o criador como Smashverse, transcendendo e afetando objetos do mundo real, como livros e caixas de lenços. Smashverse contém infinitas linhas do tempo e também o universo, criados em cada ação e também em ação. Tem muitas coisas sobre ele, eu colocaria ele aqui também à frente do próprio desses dois aqui, é o Galen e Darkon, né? Eu acho que eles podem ser derrotados por eles também, pelo conceito que eles têm também. E agora vamos para o próprio Magolor Souls de Kirby também. Magolor Soul de Kirby, em sua forma de Souls, se torna uma entidade que transcende a realidade comum do universo de Kirby. Ele absorve o poder suficiente para remodelar a existência, mas ainda assim pode ser derrotado por o Kirby, mostrando que ele não está no topo absoluto. Ele também estaria aqui no mesmo patamar do Kirby, tá? Só atrás do próprio Kirby. Acho que ele venceria o Dante e o Virgil também. Eu acho que ele é uma entidade bem poderosa, tá? Poder tancar todo mundo aqui. Indo agora pro Tabu também de Smash Bros. Brown, ele é um ser interdimensional que governa o subespaço, uma realidade separada dentro do próprio universo de Super Smash Bros. Ele possui controle absoluto sobre a dimensão e conseguiu subjugar todos os personagens jogáveis com facilidade. Seu poder coloca ele no nível multiversal, pois ele também pode remodelar a existência
dentro do próprio jogo em si, mas ainda assim tem fraquezas exploráveis que pode ser derrotado também, tá? Colocaria ele também aqui na segunda posição, à frente só do próprio Galen e Darkon. Agora vamos para Nixa, o seu avatar em si de Persona 3. A Nixa avatar é a manifestação da própria morte dentro do próprio universo de Persona, sendo então um ser que transcende tempo e espaço. A sua presença ameaça destruir toda a humanidade sem esforço, e ele só foi contido pelo próprio protagonista através do poder do grande selo. Seu verdadeiro poder não é totalmente mostrado, mas na lore a Nixa é uma entidade cósmica que poderia consumir realidades inteiras. A sua influência se estende por todo o universo e coloca também no nível muito elevado de poder. Eu colocaria eles, que também na segunda camada, atrás da... todo mundo aqui, tá? Caso só do Smash Bros aqui, tá? Colocaria ela aqui nessa posição aqui. Chakravartin de Asura. Chakravartin é literalmente o criador do universo e Asura Hat, sendo então Deus supremo da série e possui controle absoluto sobre o Samsara, o ciclo da vida e da morte, podendo também destruir e recriar o universo à vontade. A sua escala de poder dá para ser entendido que poderia ser para multiversal, mas ele pode sim governar múltiplas realidades e planos existenciais. Ele só foi derrotado por Asura devido então, a suas circunstâncias únicas, mas em termos absolutos, ele serve como uma entidade divina suprema. Eu colocaria ele aqui na primeira camada, só atrás da Mônica. Não, para falar a verdade, eu colocaria ele aqui na segunda camada, atrás dos Pokémons aqui, tá? Eu não vou superestimar ele demais assim não. Não acho que ele tenha a capacidade dos outros personagens que tem ali, pelo menos nem em conceito, né? Por exemplo, os personagens de Bloodborne ali, em conceito, o cósmico é muito maior do que o próprio Chakravartin, né? Eu acho que vou deixar assim mesmo, tá? E claro, o Asura. Bom, o Asura, ele é um ser que tem uma fúria gigantesca. Eu já cheguei a fazer um duelo aqui com ele, 2 duelos, se eu não me engano, com ele. Expliquei como funciona o poder do Asura, a capacidade dele, né? O Asura, ele tem a questão da evolução exponencial baseado na fúria. Ou seja, quanto mais fúria ele tem, ele vai ter, mais forte ele vai ficar, ele vai chegar ao nível absurdo. Ele tem uma evolução exponencial que vai crescer bastante, baseado em fúria. E por isso eu colocaria ele, baseado no seu conceito potencial também, aqui, talvez só atrás do Dante e do Virgil, tá? Acho que o Dante e o Virgil têm capacidade, tem mais corpo do que o Asura. Claro que fisicamente o Asura é superior ao Dante e o Virgil. Dante e o Virgil, eles compensam com armas, habilidades, com hacks também, né? Que podem ajudar ele a vencer o Asura assim, tá? Agora vamos pro God de Shin Megami Tensei. Bom, Shin Megami Tensei, o Deus é uma entidade que representa um dos conceitos supremos da existência, uma força que é dita e também coloca ordem no universo, influenciando também diretamente a estrutura da própria criação e da própria destruição, podendo também reescrever a própria realidade e estabelecer dogmas imutáveis sobre o cosmos. Seu poder coloca entre os seres mais poderosos da própria obra, mas depende da própria interpretação. Ainda assim, é um ser bem poderoso, tá? E também colocaria ele aqui acima de todo mundo aqui, tá? Só atrás do Anu e do Padomei, tá? Eu acho que ele tem esse escopo cosmológico para ficar à frente de todo mundo aqui. Claro, Feterine também, para quem deve estar se perguntando, né? Ah, você tá colocando a Feterine de novo? Sim, a Feterine, ela tem anime, ela tem mangá, ela tem um jogo também. Como eu tenho que considerar o jogo também, né? Então, eu colocaria também a Feterine também aqui. E como eu já falei, tem vídeo aqui no canal, diversos vídeos aqui no canal, falando sobre ela, falando sobre a cosmologia de Mineko, explicando sobre ela, o conceito dela. A Feterine, ela serve como uma criadora, mas é um The One Above All, tá? Uma bruxa criadora que cria ficções, cria histórias, vê tudo como ficções. Ou seja, ficaria também à frente de todo mundo aqui. E aqui agora a gente tem o Arceus de Pokémon. O Arceus de Pokémon, ele é descrito como um criador do universo em si, sendo responsável pela própria formação do espaço e tempo e a antimatéria. Criou seres divinos como Dialga, Palkia e Giratina. Por sua vez, governa aspectos fundamentais da própria existência. Apesar de ser um deus dentro da própria cosmologia em si, seu poder ainda assim está limitado a um multiverso finito, diferente de entidades como a Feterine ou Rajun, né, que enfrentam e também transcendem o próprio conceito de realidade. A sua existência é muito poderosa, mas não alcança a onipotência absoluta, né? Se é que existe, né? Enfim, eu colocarei ele aqui na segunda camada, na frente de todo mundo aqui também, tá? Eu acho que tem esse escopo aqui também para ficar na segunda camada, na frente de todo mundo aqui, facilmente. Agora a gente vai pro Nortes, né? De Final Fantasy XV com as suas próprias Astrals. Nortes, com o poder dos Astrais, se torna um semideus dentro do próprio universo de Final Fantasy XV, podendo também manipular armas, se teletransportar e invocar criaturas muito poderosas que rivalizam com deuses. Seu nível de poder é muito impressionante dentro do próprio contexto em si, né? Mas em comparação com entidades que transcendem realidade, ele ainda assim está muito abaixo.
Depois de se tornar um receptáculo do poder do cristal em si, Nox ele ganha o poder da Profidência, que supera até mesmo os poderes dos astrais, e pode usá-lo se sentando no seu próprio trono e convocando os Lúcids para poder entrar no reino entre a vida e a morte e o reino mortal. Eu colocaria ele também na quarta posição, na quarta categoria aqui, tá? Até mesmo à frente do próprio Akuma. Eu não acho que ele enfrentaria aí o Jin Kazama e tudo mais, não. Eu acho que teria uma briga boa, porque os personagens, as entidades de Final Fantasy são bem poderosos, principalmente o Final Fantasy XVI, tá? Que também faz coisas absurdas, mas eu vou deixar ele aqui nessa posição aqui. Agora vamos pro Nyarlathotep, persona baseado no Cthulhu Mythos Lovecraft, né? Que é um ser multidimensional que manipula a realidade e brinca com a própria consciência dos mortais, podendo também alterar a percepção da realidade e enganar qualquer ser que não esteja no mesmo nível dele. Em sua verdadeira forma, ele é um deus exterior que transcende a existência, sendo também uma manifestação direta do caos absoluto, podendo também manipular mundos e dimensões como desejar. Eu coloco ele também como conceito também, poderio também, aqui à frente da própria Mônica, tá? Não acho que ele teria escopo para poder passar todo mundo aqui, não. E claro, a Caixa, né? A Void Chica Caixa também faz parte de um jogo, tem anime, também tem mangá e tem jogo também, que além disso também explora a questão da raiz, né? Também eu coloco ela também aqui à frente de todo mundo, só atrás da Feterine, tá? Não acho que ela passaria da Feterine, não. Já expliquei o motivo aqui no canal também do porquê que eu não acho que ela venceria a Feterine, não. Demify também Shinigami Tensei. O Demify ele que é uma fusão entre o humano e o demônio, né? Ganha evoluções e transformações, mas eu vou considerar ele aqui na sua versão auge, né? Onde ele é o próprio jogador. Ou seja, ele é como se fosse o escritor dentro do próprio jogo, controlando tudo, né? Um escopo com comparação de um Mineko, ele é como se fosse um agente controlando uma própria peça do xadrez, né? Um poder bem insano, bem poderoso. Eu colocaria ele aqui só atrás da própria a caixa, não atrás não, à frente da própria Caixa. Tem gente que considera a Caixa usando a teologia apofática, já cheguei a explicar aqui no canal sobre isso. Eu acho muita superestimação da Caixa, a Void Chica, enfim, como queira. Não acho que ela seja isso daí tudo. E como conceito, o Demify como narrador, né, literalmente não seria derrotado pela própria a Caixa, não, tá? Agora o Millenniumon, o Digimon também, né, um dos Digimon mais fortes da própria franquia em si, com controle sobre o tempo e o espaço em um nível absurdo, possui capacidade de destruir múltiplas realidades e reescrevê-la como quiser. Seu poder corrompe o próprio tecido da própria existência, fazendo então com que o próprio tempo e espaço ao seu redor sejam então instáveis. Eu coloco ele também aqui na segunda posição, na frente de todo mundo aqui também, tá? Ele tem esse escopo para poder ficar aqui também. Agora o Rajun e Mercúrios, também já cheguei a falar sobre eles aqui no canal também fazem parte do jogo também de Osiris também, tá? São bem poderosos, assim como Rajun e Mercúrio, eles são seres que Deus absoluto ali da cosmologia de Osiris, né? No caso o Rajun, mais o Rajun, né? Sendo então uma entidade que alcançou o estado de verdadeira singularidade, né? Tão poderoso que a sua própria existência causa então a destruição de tudo ao seu redor. Governa tudo sobre a existência, onde nada pode se opor a ele, pois qualquer tentativa de confrontá-lo seria então uma falha inevitável devido à sua própria lei única e absoluta. Há interpretações de que ele poderia manipular a narrativa, mas isso é algo debatível, tá? Eu não cheguei a ver sobre isso, se ele seria capaz de manipular a narrativa, mas enfim, ele é bem poderoso. Eu colocaria ele facilmente na primeira camada, só atrás do deus de Shinigami Tensei. Inclusive o próprio Mercúrio também, colocaria ele junto aqui também, tá? Ambos são bem poderosos. Enfim, essa ficou a nossa tier list dos personagens mais poderosos dos games, cara. Eu gostei do resultado. O que vocês acharam? Achou que eu esqueci de algum outro personagem que eu não coloquei aqui? Vocês acham que eu poderia ter mudado a posição de algum outro personagem que eu não coloquei, que eu mudei aqui, né? Que poderia ter mudado? Comenta, faça as suas sugestões aqui nos comentários, né? Poderia mudar alguma coisa, e também sugira novos temas de tier list aqui no canal que eu possa trazer também, a Marvel, DC, enfim. E claro que se vocês querem aprender sobre cosmologia, quer aprender mais, abordar mais, aumentar seu escopo de análise de personagens e tudo mais, lembre-se, a Anatomia de Batalhas, vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado, para vocês aprenderem mais sobre tudo que envolve em si a ficção, né, em si, análise em si, tá na própria Anatomia de Batalhas. Muito obrigado, se inscreve no canal para mais vídeos, inclusive tier list também. Deixa o like, esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. Valeu, falou e até mais.